Sejam bem-vindos ao segundo episódio do meu programa Andréa Bechara por Advogada Antenada. Hoje vamos para o segundo episódio da temporada Law Business Hunter. Teremos hoje uma convidada muito especial, mas calma, primeiro nós temos a Linda como intermediadora. A Linda, você já sabe, é meu braço direito, minha perna esquerda, minha perna direita, meu cérebro fora de mim. E hoje nós vamos abordar um tema muito cheio de insights para quem quer empreender como advogado ou na advocacia em Portugal ou fora do país. Bom, o tema é empreendendo na advocacia e os seus desafios com a doutora Suelen. Doutora Suelen Cunha. Ela é uma advogada especialista em direito internacional, com ênfase, no direito comparado entre Brasil e Portugal. Além de ser mãe, eu me identifico muito com ela, é minha parceira em Portugal. Tudo que eu preciso, cliente que chega até a mim, que precisa de um contato em Portugal, é ela que eu indico. Então, é uma pessoa, assim, extremamente competente. É advogada desde 2007, formada pela PUC Minas Gerais, e também é mestre e doutoranda pela Universidade de Portugal. Não é pouca coisa não, né, gente? Então, doutora Suelen, por favor, se apresente para nós, conte um pouquinho dessa sua trajetória, como que é morar em Portugal, como que foi essa trajetória, conta a sua história pra gente. Então, muito prazer, primeiro eu agradeço o convite para estar aqui, fico muito honrada e lisonjeada. Eu que te agradeço por ter aceitado, porque, gente, ela tá cheia de compromissos aqui no Brasil, e eu falei, pelo amor de Deus, uma hora pra gente difícil, colaborar aqui com seu tempinho. Porque assim, gente, eu admiro muito essa doutora. Obrigada. É recíproco. Então, eu me formei aqui em Belo Horizonte, pela Universidade Católica, pela PUC. Depois eu fui advogar, comecei a advogar. Não sabia se eu queria concurso ou advogar. Então, eu fui advogar. E amei, me apaixonei, eu fiz estágios na área, fiz em defensoria, fiz em assessoria jurídica do Senac, mas quando eu fui advogar eu vi, não, tô no meu caminho. Aí comecei a advogar, depois fui chamada para um concurso que eu tinha feito na época da faculdade, no TJ, e quando eu saí, era um concurso a título precário, fiquei lá 2 anos, quando eu saí eu fui dar aula na PUC. E aí eu dava aula, mas dava aula também no Serviço de Assistência Judiciária, e lá eu também ensinava os alunos a advogar. Então, não poderia ser diferente, a minha trajetória. Fiquei na PUC, comecei a dar aula e passei no mestrado em Portugal, em 2011. Aí eu fui para Portugal, me apaixonei pelo país, me apaixonei pela faculdade, me apaixonei pelo sistema de ensino. Você foi fazer pós ou mestrado? Fui fazer o mestrado. Eu já tinha feito uma pós aqui no Brasil. A pós era em quê? Aqui no Brasil, direito privado. Mas aí nessa época que você estava estudando para concurso também? Ou você já tinha desistido? Não, aí quando eu saí do TJ eu falei, não quero mais concurso. E aí eu fui chamada para dar aula na PUC. E eu ainda brinco porque eu tenho 2 tias que são professoras. E quando eu entrei na faculdade de Direito, elas falaram assim, graças a Deus essa não vai ser professora. Porque ganha pouco o país, Não pagava bem na época. Uma era professora universitária, mas uma era professora de rede estadual. E aí eu fui ser professora universitária. E eu falei, não fujo do meu destino, Não tem jeito de correr, não. Mas então, Suelen, assim, uma das coisas que você é uma das minhas convidadas, primeiro porque eu te admiro muito e eu sempre convido pessoas que têm espírito empreendedor. Sim. É lógico que a gente passa por várias etapas, como você passou, com vontade de fazer concurso. Exatamente. E aí foi percebendo que você também... Me encontro na advocacia, Isso. Aí Exato. E aí, como que foi esse andar aí para empreender como advogada, esse caminho lá em Portugal? Sim. Então, foi aí fácil eu fui para Portugal. Não.
Foi difícil, no começo foi difícil, mas eu fui para Portugal e voltei para o Brasil. E quando eu fui defender o meu mestrado em 2015, que eu levei todo o meu processo da ordem aqui para me inscrever na ordem dos advogados portugueses lá. Então eu já fui preparada, estruturada para poder me inscrever na ordem dos advogados. Então foi um processo longo, né? Naquela época não estava tão na moda se inscrever em outros ordenamentos jurídicos, né? E então foi um processo até um pouco demorado aqui na Ordem dos Advogados, aqui no Brasil, para sair todos os documentos que eu precisava levar. E quando eu fui para Portugal, eu nunca fui para trabalhar para ninguém, eu fui mesmo para empreender, para trabalhar para mim, para ter o meu escritório, o meu espaço e começar ali do zero. No começo eu tive pessoas que me ajudaram nesse impulso, mas eu sempre fui uma advogada empreendedora, uma advogada que sempre foi atrás para poder aprender, né, a nova legislação, a atuar no novo ordenamento jurídico que eu estava ali começando, inserida. Ter feito o mestrado em Portugal me ajudou muito, porque eu já tinha ali uma base de como estudar, o que procurar, onde que eu poderia me achar e onde que eu poderia solucionar as dúvidas dos clientes e os casos dos clientes. E esse mestrado, você teve uma bolsa para morar lá? Não. Você já foi morar lá ou podia ser feita à distância? As aulas presenciais. Era aquele mesmo esquema de 15 em 15 dias? Não, eu tinha aula toda semana. Toda semana? 3 ou 4 vezes por semana. Então, vou fazer uma perguntinha. E fiquei lá assim, um ano. Você era rica para poder bancar isso, assim? De onde surgiu essa ideia de Porque de ter muitas formado vezes, aqui, ter quando a ido pra gente lá? vê outra O euro pessoa... era baratíssimo. Ah, Nunca foi. Era 2,11 quando eu fui a primeira vez, Sério? agora é 6. Era algum muito, tempo era muito, muito em conta fazer mestrado lá, pagar uma casa para morar e pagar o mestrado lá era mais barato do que morar do aqui. que fazer, por exemplo, aqui na PUC. Era muito mais barato. deu muita sorte. Exato. Não existe sorte. Não, deu Eu sorte não sim. acredito que exista sorte nessa questão. Só desculpa, assim. Era meu destino, né? É por isso que todo mundo vê, assim, quando vê uma pessoa se dando bem, imagina que é sorte, imagina que a pessoa tem quem banca, não é? A sorte foi o euro estar naquele valor. Isso foi sorte sim, mesmo. Esse porque é o hoje- sentido que eu quis Exato, dizer. exato. Não, hoje E está muito comparando caro. com hoje, realmente... Mas essas questões, assim, do sistema de ensino lá, mensalidade lá, o pagamento das mensalidades ou anuidades na faculdade se chama propina. Então, Sim. as propinas lá das faculdades são muito mais em conta do que aqui numa universidade privada no Brasil. Então, isso me fez ir. E eu também fazia matérias aqui do mestrado, e o meu orientador aqui falou, não, Suelen, tem que ir, é um ordenamento, é uma cultura diferente, um sistema de ensino diferente, eu te incentivo a ir. E aí, com a ajuda da família também, né, eu já dava aula, mas tinha minha família ali por trás me ajudando, E eu você fui. já era casada? Gente, eu tô fazendo essas Pode perguntas fazer. inicialmente porque eu gosto disso, eu gosto que vocês tenham vários insights Claro. e coragem para empreender na advocacia. E pensar um pouquinho fora do óbvio, do tradicional. Exato. Porque, sim, pode parecer muito desafiador inicialmente, mas depois que você dá o primeiro passo e escuta pessoas que realmente passaram por todas as etapas, pode ser que você que estiver nos ouvindo desperte o interesse. E eu vou deixar todos os contatos na descrição desse vídeo, o site da doutora Suelen, a rede social dela, porque escute até o final, porque ela vai entregar muita coisa pra gente. Não é, linda? Com certeza. A gente estava lendo aqui o nosso roteiro, a gente ficou até super ansiosa para esse episódio, porque ela entrega muito. Então, muito interessante, e eu queria que você contasse um pouquinho para quem está assistindo, porque já deve ter gente interessado, né? Nessa sua trajetória e talvez querer também se inspirar no que você fez. Se quando você chegou lá, você teve alguém para te dar um auxílio.
claro, depois do mestrado, Sim. quando você resolveu se mudar para lá e construir sua carreira lá. Sim. Você teve alguém que te deu algum suporte de como que, se precisava de alguma documentação, se lá também tem a carteira da OAB, como que funciona? Sim. Então, aí quando eu fui a primeira vez, eu fui com visto, né, de estudante. Eu acho muito importante falar isso aqui, já assim, no começo, porque muitas pessoas vão tentar a vida. É muito importante você ter um planejamento. A nossa assessoria faz isso para as pessoas, a gente ajuda que as pessoas migrem de forma mais legal possível para conseguir tudo da forma mais tranquila. Porque tem uma amiga minha lá em Portugal que ela fala, migrar é um ato de coragem. E é um ato de coragem, né? Então eu fui a primeira vez, aí da segunda vez eu já fui para fazer o doutorado, e fui com os documentos todos para poder me inscrever na Ordem dos Advogados. Um amigo meu do doutorado já era advogado lá, né? Ele é luso-brasileiro e ele já advogava lá, então ele já tinha conhecimentos que eu não tinha. Então foi ele, no começo, o meu braço direito, quem me ajudou nas minhas primeiras ações lá. A minha primeira ação em Portugal foi uma ação de investigação de paternidade. Olha! E então ele me ajudou muito nesse começo. Eu comecei a trabalhar com imigração mesmo, brasileiros que estavam indo, não tinham os documentos iniciais. Eu comecei nessa área. Trabalho com isso até hoje, mas não é tanto mais o meu foco. Hoje a gente faz no nosso escritório muito contencioso, né? Contencioso administrativo também, que é um pouco diferente lá. Talvez em outra oportunidade a gente tenha tempo de esclarecer essas questões. Mas a minha área de paixão é o direito de família. Então eu fui me especializando, tanto que no meio do meu doutorado eu fiz uma pós-graduação lá em Portugal em direito de família. Ela gosta de estudar muito, gente. Adoro. Além de ser empreendedora, mãe. E como que veio a história? Você já foi morar, você já tinha filho quando você foi morar lá? Casou lá? Como que foi essa trajetória? Porque além de tudo é mãe. Exato. Quem é mãe aí vai se identificar que... Eu e meu atual esposo fomos, né, juntos para Portugal. Ele é advogado também? Não, ele é fotógrafo, ele é de outras Agora eu já áreas. sei por que o Instagram dela é lindo. E aí eu estava lá fazendo o doutorado, com 6 meses eu fiquei grávida. Então eu terminei, eu fui fazer meus relatórios do doutorado todos grávida. E a gente decidiu não voltar, porque a intenção era ir passar um tempo em Portugal, eu queria fazer o doutorado e voltar para o Brasil. Depois que a gente tem um filho e vai se estabelecendo no lugar, pra gente é muito difícil, né, tentar voltar. E o meu marido nunca quis voltar, ele já foi mesmo com a intenção de ficar lá definitivo. Então a gente chegou nessa conclusão, a gente não foi, nós não fomos casados mesmo, nós nos casamos lá, tivemos o Heitor, que é o nosso filho lá. Que é uma gracinha, Exato, tem 6 anos. Tem 6 anos. E decidimos ficar lá. Então, o que eu podia fazer? Dar o máximo que eu pudesse para a minha advocacia, eu na advocacia pudesse prosperar lá, para não ter mais a intenção de voltar ou não achar que aqui seria melhor para mim se eu voltasse. Foi isso que eu fiz. Entrei de cabeça e me dediquei. Na pandemia, minha rede de clientes assim triplicou, porque eu foquei mesmo, sabe? Entendi. Eu deixei até um pouco os estudos de lado para focar na advocacia. E aí, comecei nas redes sociais. Mas essa parte nós vamos chegar lá no final pra gente... Vamos, né? vamos. Porque, além de tudo, a gente tem que estar na rede social. Exatamente. Para poder fazer ali, conectar, né? Exato. Com o Exato. cliente e com o público realmente que se identifica com o nosso trabalho. Foi assim. Mas, conta aqui pra gente, agora a gente vai começar a dar alguns insights para quem tá Vamos. ouvindo. Mas primeiro vocês entenderam, né? Não é impossível, não é difícil. Existe um desafio. E para quem tem espírito empreendedor, é algo que realmente isso não é impossível. E é um dia atrás do outro, né? Tipo, você procurando, se conectando ali com as pessoas certas. Exato. E se habitualizando no país que você está para não cometer alguns erros. Exatamente. E a gente vai chegar aqui nesse ponto que a Sueli vai dar várias dicas para quem quer realmente empreender e não aventurar. Isso. Porque existem muitos aventureiros que acabam quebrando a cara e depois sai falando, porque lá não é bom, que não vale a pena, igual muitos falam aqui no Brasil, né?
Fica lá nas redes sociais só falando mal de que a advocacia não dá certo e tudo mais, ao invés de procurar os caminhos certos. Falando em caminho certo, conta aqui, como que para tirar a OAB lá, para ter a OAB, a carteira da OAB, precisa ter mestrado, precisa fazer o mestrado lá. O brasileiro que já tem a OAB aqui, nós vamos falar deste caso, nessa situação. Eu tenho OAB e quero advogar em Portugal. Como que é esse processo? Conta tudo pra gente. Tá. Brasil e Portugal possuem um tratado, né, de reciprocidade, e as ordens também têm uma parceria nessa questão da inscrição dos advogados brasileiros e portugueses. O advogado inscrito na OAB do Brasil, ele pode se inscrever na Ordem dos Advogados Portugueses, desde que preenchido alguns requisitos. Então, ele precisa de demonstrar que ele está efetivamente inscrito na Ordem do Brasil, não está suspenso, que ele tem o pagamento das suas cotas em dia. Alguns outros documentos, como a certidão de nascimento tem que ser inteiro teor, tem que ser apostilada. Para quem não sabe o que é apostilamento, é um selo que se coloca atrás do documento para ele ter validade em Portugal e em outros países que são signatários da Convenção de Haia sobre a apostila. Aqui no Brasil, ele é feito nos cartórios de notas e de... Não sei se todos de registro civil fazem, mas são nos cartórios. Não precisa ser no consulado, não, né? Em Portugal, ele é feito na Procuradoria-Geral da República, tá? Então, a pessoa que quer se candidatar lá, se inscrever também, ela precisa de fazer um requerimento na Ordem dos Advogados, aqui, pedindo uma cópia de todo o seu processo da Ordem dos Advogados, precisa de ter uma certidão. Essa certidão também vai ser apostilada aqui antes do envio, e outros documentos que eles pedem lá para preencher, algumas normas, o certificado criminal de Portugal, o certificado criminal do Brasil, o atestado de antecedentes criminais do Brasil. Tem algum lugar, algum site que tem essa relação de documentos para quem tem interesse? Sim. Tem o site da Ordem mesmo, dos advogados. Eu penso que esteja escrito lá, inscrição de advogados brasileiros. Entendi. Tá? As pessoas podem fazer sozinhas, mas eu sempre digo, é indispensável, né, na minha opinião, uma assessoria, até mesmo para aquela análise prévia dos documentos, porque há documentos que têm validade de 6 meses, outros 3 meses, outros 90 dias, às vezes no site não tem escrito isso. Quando a pessoa envia os documentos, chega no nosso escritório, às vezes tem que enviar de novo. Fica vencido. Exato. E você presta essa assessoria? Prestamos. Você dá auxílio? Sim. Os advogados daqui querem advogar lá. E uma questão importante de se dizer também, se o advogado brasileiro não tem uma autorização de residência em Portugal, né, não tem um endereço em Portugal, uma autorização de residência mesmo, não resida legalmente em Portugal, ele precisa de um advogado que o represente. Então assim, ele precisa de ter... A gente já fez isso, né? Sim. Eu tô conversando aqui, mas vários advogados que já me procuram aqui no Brasil, querendo saber de alguma dessa... como que faz, eu sempre indico a Suelen, porque ela já faz isso. Então, ela faz com muita excelência esse trabalho. Então, assim, ela já te dá ali uma consultoria e já explica o que você pode e o que você não pode fazer. Explica essa parte aí, que é muito importante vocês escutarem isso, com muita atenção. Sim. Essa parte que tem que ter, se você não tem residência, não tem uma nacionalidade, a nacionalidade portuguesa, não tem parente como eu, não tem parente, não tem descendência nenhuma, e gostaria de morar em Portugal e advogar lá. Exato. Ter o meu escritório lá. Exato. Aí precisa de um advogado que o represente na ordem. Mas isso antes do processo de você se inscrever na OAB? Na data da inscrição, eu, Suelen, vou assinar uma declaração a dizer que eu me comprometo, me responsabilizo, por exemplo, por te entregar documentos que cheguem da ordem no meu escritório. Entendi. E outras tratativas da ordem com você chegarão para mim. Então, eu sou a responsável pelo advogado inscrito perante a ordem dos advogados. Por quanto tempo isso? Até que ele se represente, ou que ele mude de representante. Quem vai para Portugal e depois tem uma autorização de residência, passa a se representar. Isso acontece muito no nosso escritório com os nossos colaboradores, porque muitas vezes nós ajudamos nesse processo prévio,
a pessoa se muda para Portugal e a gente dá aquele primeiro auxílio, né? A mentoria, a assessoria para os advogados. Isso. Depois eles mesmos passam a se representar, tá? Entendi. Eu acho que é importante dizer aqui que na semana passada, né? Nós estamos aqui no dia 20 de abril. 20 de abril. 20 de abril. Na semana passada, a Bastonara, que é como se fosse a presidente da Ordem dos Advogados Portugueses, ela fez uma modificação na inscrição dos advogados estrangeiros, não só brasileiros, mas os advogados estrangeiros, principalmente os brasileiros. Antes Suelen ou outro advogado, poderíamos representá-los até na data da inscrição. Então, eu poderia levar os documentos desse advogado e dar entrada nos documentos dele por procuração. Vocês entenderam que poderia ser feito? Você que está no Brasil, você poderia ter contratado a Suelen para fazer todo esse trâmite. Exato. Que demora mais ou menos uns 3 meses, 3 meses, 4 meses para sair. 4 meses para sair. E agora pode ser que mude, né? Aí, desde semana passada, o Conselho Regional de Lisboa não permite mais que seja feito por advogado. A pessoa tem que estar presente. Então, a gente já tinha alguns clientes com esse trâmite remoto. Sim. E agora esses clientes estão tendo que comprar passagem e ir para Portugal pra gente, só para o dia da inscrição. Depois a gente vai continuar representando e tal. Mas no dia da inscrição, a pessoa vai ter que estar presente para apresentar o seu passaporte e alguém do conselho ali regional, Lisboa e Porto já estão fazendo assim, conferir se é mesmo aquela pessoa, tá? Passa por alguma entrevista? Não passa. Paga-se 300 mesmo. euros, que é a taxa. Você mora e vai pra onde, análise. Suelen? Você mora em? Moro em Lisboa e meu escritório é em Lisboa também. Ok. E quanto custa? Vamos 300 euros a taxa. A taxa de inscrição. Exatamente. Mas tem umas inscrições também por tempo, né? Aí tem anuidade, que é como se fosse aqui no Brasil também, tem anuidade. Mas esses 300 euros não está incluída a anuidade? Não, 300 euros é para inscrição, para a Ordem dos Advogados Portugueses analisar o seu processo. Entendi. Ver se não tem nenhum impedimento. Se não tiver nenhum impedimento, no prazo de 3 ou 4 meses, você recebe a sua cédula, que é a carteira da Ordem Portuguesa, em casa. Você não tá com ela aí não, eu né? esqueci. Eu queria que ela mostrasse, mas não eu tem também problema. Queria mostrar, mas depois que eu me lembrei. Então, gente... Vou mandar uma foto para você colocar. Tá bom. O planejamento financeiro é muito importante, principalmente agora, que vai ser necessário estar presente na assinatura. Exatamente. Né? Mas que é uma solenidade. Aqui nós temos a solenidade para receber nossa carteira da OAB. Lá não tem. E também mas agora que vai ter que assinar, provavelmente é tipo não, na verdade, é um ato solene que eu falo, não? Sim, entendi. Não, é para presente diante de uma autoridade ali dentro da OAB. Exato. Que lá chama Ordem dos Advogados, Exato. né? Aqui é a Ordem dos Advogados do Brasil. Lá é só OA. OA. E aí você precisa, provavelmente agora, que a gente vai esperar essa decisão, vai precisar estar assinando presencialmente. Então, o planejamento financeiro é muito importante, porque você vai precisar gastar aí com uma passagem para Europa. Isso. Que pra gente não é tão barato assim. Não é. Então, tem que ter esse planejamento. Então, o ideal é entender que demora mais ou menos de 3 a 4 meses e você já faz assessoria com a doutora Suelen e faz esse planejamento para que você compre a sua passagem com antecedência. Exato. Porque comprando com antecedência também sai mais em conta. E alguns colegas que queriam fazer essa inscrição, né, eu acho que tudo é planejamento. É pensar, você vai advogar em Portugal? Qual que vai ser o benefício de se inscrever na Ordem dos Advogados Portugueses? Porque nós temos muitas parcerias, né, doutora André, em todas as áreas. Exatamente. Então, às vezes, ao invés da pessoa se inscrever, pagar uma anuidade, pagar a CEPAS, que é a Previdência dos Advogados lá, e é obrigatória. Como que é isso, essa Previdência? Os advogados portugueses têm uma Previdência própria, chama CEPAS, e ela é obrigatória mesmo. Ela tem que ser então. A partir do momento que eu me inscrevi lá, eu tenho essa taxa. Ela vem junto com a taxa da OAB? Vem a anuidade separada no site da Ordem dos Advogados ou uma carta que chega em casa e ela vai sendo majorada com o passar dos anos, até 5 anos, se não me engano, e a CEPAS a mesma coisa, a gente começa pagando 50 ou 60 euros e agora, depois de 5 anos, já pago 250 euros por mês.
Então, é um valor muito alto. Se você não tem um planejamento, ou se você não ganha em euros, ou se você não tem clientes suficientes lá para isso, é algo a se pensar, né? E a gente vai chegar numa parte aqui da nossa entrevista que ela vai te dar várias opções, né, para quem está começando, começar já a ganhar dinheiro, mesmo que não tenha uma especialidade em alguma área. Sim. Mas não é assim que funciona, né, Sueli? Você não pode chegar lá, o processo é mais tranquilo para tirar a OAB, para poder estar lá como advogado, morando lá logo, com todos esses requisitos que ela já falou, mas ir para lá sem estudar o ordenamento, não dá, não. Não dá. Essa questão é muito importante também, né? A gente não sabe se essas restrições todas que estão tendo nas inscrições dos advogados são, às vezes, são por conta disso, porque os advogados vão e não se especializam, se a ordem quer ter um controle mais rigoroso disso. No começo, quando eu cheguei em Portugal, e até hoje também, mas no primeiro ano eu fazia todas as formações que saíam da ordem dos advogados, às vezes nem era da minha área, era uma questão sobre a injunção. Eu ia lá e fazia, porque eu achava importante conhecer o ordenamento jurídico que eu estou advogando, né? Quais são as diferenças de tribunais, de competências, aonde que eu vou levar o meu pedido. Então, você não pode sair do Brasil achando que Portugal é Brasil. Não é. Não é. Não é muito diferente. É muito diferente também nos serviços, né? De como captar o cliente, de como trabalhar. Realmente. E assim, uma coisa que tem aqui que eu queria te perguntar, porque a Suelen é a nossa parceira, né, Andréia, há bastante tempo. Então, além da assessoria que ela presta pra gente, de todo o auxílio, algum outro tipo de serviço que a gente precisa, ela também faz. E eu queria saber se lá em Portugal existe o termo banalizado que a gente não gosta muito de falar, se lá existe correspondência jurídica. Se eu precisar de alguma demanda, eu consigo algum colega lá que pode fazer para mim. Como que funciona essa parte? Não, a correspondência jurídica não é como aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil eu acho que é bem forte. Eu lembro quando eu saí daqui, não sei, a doutora André agora vai me corrigir se eu estiver errado, mas quando eu saí daqui eu já fazia algumas diligências para advogados de outros estados, de outras cidades. Eu tinha um escritório aqui em BH, e a gente fazia para colegas, nosso escritório era na frente do fórum, então muitos colegas nos conheciam porque precisavam de fazer um protocolo, a gente ia lá e fazia. A gente já tinha que ir lá mesmo, então a gente monetizava essa nossa ida ao fórum. Em Portugal é um país muito pequeno, então a gente não tem essa correspondência assim, da forma que é aqui. A gente tem parcerias, né? Eu mesmo tenho uma parceira no norte de Portugal, que tudo que eu preciso lá do norte acima, assim, Braga, ela que faz. Então, ela vai ao Porto, ela vai a Braga. O que ela precisa em Lisboa, ela me pede. Então, a gente faz esse tipo de parcerias. Tá, eu vou assim, interromper essa por questão favor. Da correspondência jurídica, porque eu tenho medo, sabe, Sueli, de quem está nos ouvindo confundir a correspondência jurídica, que é a banalizada, porque é um termo que eu sempre utilizei muito, porque é um termo muito utilizado no Brasil. Sim. Tanto é que você acabou de falar que lá não se usa nem esse termo. Porque aqui no Brasil, a correspondência jurídica, infelizmente, ela foi tratada de uma forma muito diferente do que deveria. Sim. E aí o profissional que prestava esse serviço acabava sendo desvalorizado. Porque existe um mercado do jeitinho brasileiro de fazer as coisas e também daqueles que gostam de explorar o profissional que está começando, que quer aprender. E eu sempre usei o termo sem ser o profissional que faz esse tipo de coisa. Então, Sim. assim, eu tenho medo de quem estiver nos ouvindo confundir, sabe, Linda, o termo correspondência jurídica com o que a gente faz. Sim. Porque a gente é legal headhunter. A gente faz intermediação de profissionais que estão ali preparados, como a Sueli, que é qualificadíssima
para eu indicar um cliente para ela e jamais colocar o meu cliente em risco. Exato. Então, é um processo diferente. Porque quando eu entro para o mercado da correspondência jurídica, ele é muito amplo. E existe um mercado negro da correspondência jurídica que banaliza o profissional. Então, quando a gente fala esse termo aqui, eu fico com medo do pessoal achar que dentro da nossa intermediação, quando nós fizemos o nosso primeiro contato, e que a gente era umas simples, dentro da cabeça das pessoas, correspondente faz qualquer coisa. Sim. E não é bem assim. Exato. Então, a correspondência jurídica que a Sueli está falando e que a gente faz, sim, em Portugal, é completamente diferente. Lá é muito mais valorizado o trabalho. Principalmente porque o correspondente, né, vamos usar esse termo, que é a advocacia de apoio lá, que é a advocacia de apoio mesmo. Porque a advocacia de apoio lá, ela funciona através de network, de um advogado que confia no outro, que é o que eu faço aqui no Brasil, apesar de usar o termo correspondente jurídico. Quem assistiu o episódio 1, lá, as 3 partes do episódio 1, vai entender como eu empreendi, como eu mudei a história, pelo menos de poucos, mas eu consegui mudar essa história da correspondência jurídica, trazer um pouco mais de valor, porque a gente tem que tomar esse cuidado. Então, vamos partir aqui para essa questão depois, porque dentro do que chamamos de correspondência jurídica, lá é diferente, é valorizado, lá não tem essa quarteirização de serviços, aonde chega para um e para outro, e você não sabe para quem você está fazendo o serviço. Então eu sou uma correspondente jurídica internacional. Eu acho que sim, mas porque assim, o termo correspondente, só para quem está ouvindo entender, vocês já viram muito repórter correspondente em Lisboa, Exato. repórter correspondente em Roma. Enfim, o repórter correspondente, para dar aquela notícia de extrema importância para uma emissora, ele tem que ser renomado, ele tem que estar preparado. Entendeu? E é igual a correspondência jurídica que eu levo a sério. Sim. Mas, infelizmente, a gente tem que tomar cuidado com esse termo, porque quando a gente fala disso, o pessoal, é aquele pessoal que fica lá batalhando, oferecendo qualquer coisa para qualquer um e coloca o cliente em risco. Não é assim, aqui não, aqui a gente nunca coloca o nosso cliente em risco. Exatamente. Tanto é que a gente namorou, né, ficou paquerando o nosso trabalho, para ver se a gente está ali realmente engajada na cultura, alinhada na forma como a gente trabalha. Porque eu sou extremamente exigente e você tem um senso de autorresponsabilidade gigante. Eu me cobro muito. E isso é bom, isso não é ruim, né? E a gente não pode ter medo. E o medo paralisa. Na verdade, a gente tem o medo, né? Mas a gente vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Eu não tô aqui, esse desafio de estar fazendo esse programa, de estar trazendo agora para o YouTube, para mim é um desafio. Tá de parabéns. Eu não sou especialista em coisas, microfone, sabe, design, mas eu quero trazer o melhor para o nosso público, sempre. Claro. A gente sempre tem que melhorar. Então, assim, vamos deixar essa parte correspondente lá para o final. Fala aqui pra gente quais são as carreiras, o que o advogado que está chegando em Portugal, que não é especialista em alguma área, por onde que ele pode começar? Como se a gente estivesse começando no Brasil. No Brasil, geralmente, as pessoas, ou elas vão trabalhar para um escritório, mas essas pessoas não têm um perfil empreendedor. Sim. Ou elas vão para a correspondência jurídica e acaba caindo no mercado que ela não sabe para quem está trabalhando. O que o advogado que conseguiu lá chegar, conseguiu a sua OA, a sua número de inscrição, quais são as áreas que você indica para ele estar começando? O que o país dá de oportunidade para essas pessoas que estão começando? Onde você começou? Aí eu acho que mudou um pouco essa questão do advogado português, né? Do advogado estrangeiro inscrito em Portugal desde que eu cheguei. Eu fui trabalhar com imigração, eu achei que a valorização era boa, eu acho que os meus clientes estrangeiros, hoje a maioria dos meus clientes não são brasileiros, são africanos. Eu tenho muitos clientes de Cabo Verde, Angola, Guiné, São Tomé e Príncipe, Moçambique. Então esses clientes, eu acho que eles sentiram uma empatia, porque eu também sou estrangeira naquele país.
né? Eu não nasci ali e eles também não. Então nós estamos hoje não mais, porque eu já tenho nacionalidade portuguesa, meu filho também, mas eu continuo sendo uma estrangeira naquele país. E eu acho que essa questão da afinidade para mim e da empatia, da dor dele... Passa segurança, né? Exato. Eu acho que foi esse o meu diferencial naquela época e ainda hoje é. Até mesmo o direito de família, a pessoa precisa de fazer um casamento ou um divórcio, precisa de trazer documento de fora, ela não sabe nem por onde começar. Tá, né? Sueli, mas vamos supor, eu não tenho nada. Exato. Eu quero começar. Aí eu vou chegar lá. Então, eu acho que primeiro, a pessoa ela vai ter alguma afinidade. Eu não gosto de direito do trabalho. Não faço nada, eu passo. E eu nunca gostei nem na faculdade. Então, eu não ia chegar... Eu gosto de todas as áreas. Eu não ia chegar lá e não ia advogar em direito do trabalho. Não foi isso que eu procurei. Eu procurei algo que fosse mais perto do cível. Que eu pudesse estudar e entender o que eu estava estudando. E família era assim para mim também. Direito de família é assim. Mas aí você foi para um escritório? Não fui para um escritório. Eu fui para um escritório fazer domiciliação lá, alguns advogados lá me ajudavam em algumas questões, mas eu tinha esse advogado, que é luso brasileiro, que me auxiliou no começo. Certo. E aí eu fui fazer as formações da Ordem dos Advogados para ver o que eu tinha afinidade. Só que eu já sabia que aqui no Brasil eu já advogava em direito de família, dei aula em direito de família, então algo que fosse ali próximo. Uma pessoa que formou agora, tirou a ordem e vai para Portugal, ela vai saber, eu acho que ela vai ali entender o que ela gosta. Se ela gosta de criminal, talvez ela procurar uma formação da Ordem dos Advogados em criminal, assistir audiências, eu fiz muito isso no começo. Mas tem aquele esquema lá que é o direito defensores oficiosos. Então, mas para você ser um defensor oficioso, que lá não tem a figura da defensoria da ativa, da defensoria pública, é como se fosse um defensor da ativa aqui. Você precisa o advogado saber da ativa o ordenamento jurídico português. Porque você já vai entrar num processo. Você pode entrar num processo para iniciar um processo, para contestar um processo, para poder recorrer num processo. Você não pode colocar o direito do seu cliente em risco. Entendi. Então, eu já fui defensora oficiosa em Portugal. Mas eu já tinha 1 ou 2 anos que eu estava lá. E precisa se inscrever? Se inscreve na Ordem dos Advogados num sistema que chama acesso ao direito e aos tribunais. Certo. Aí você se inscreve, escolhe as áreas que você quer atuar, e aí depende da comarca, mensalmente ou de 2 em 2 meses, a ordem vai te nomear cliente, vai te nomear clientes. Mas poderia... Vai te nomear como advogada para esses clientes. Vamos supor que eu já trabalho, eu já sou advogada aqui no Brasil, direito de família ou no criminal, já trabalho há algum tempo. E aí eu quero ir para Portugal, eu já não posso fazer isso daqui, já me preparar, e chegar lá e me inscrever depois que eu já tiver o OAB? Você pode se inscrever, mas pode né? Se inscrever. Eu fazer um preparo daqui. Exato, você pode se inscrever, mas pegar uma mentoria. Exato. Mentora, ela é ótima. Mas aí o conselho que eu dou então, comece a ler a legislação, doutrina, a ordem dos advogados. Vocês estão entendendo que, gente, eu não estou incentivando você chegar lá e já ser um dativo lá, oficioso lá. É você, que a gente vê muito isso aqui. Vamos supor, você chegar lá, você tem já afinidade com criminal. Você já começa a estudar daqui, ou pega o mentor de lá, faz no online essa mentoria, já prepara o seu caminho ali para tirar o AB lá, para poder estar lá, e já chegar a ser um dativo. Ou seja, uma inscrição. E lá se paga bem pro dativo. Para quem está começando. Para quem está começando, não tem nada. Eu posso dar uma comparação, assim. Não sei se eu posso falar em valores aqui. Claro que pode. Tá. Uma média para a gente saber quanto um advogado ganha em Portugal. A gente tem que falar de tudo. Vamos supor assim, um processo de... Eu hoje me especializei muito em nacionalidade portuguesa. Dos advogados que trabalham comigo, normalmente sou eu que faço essa parte. Então, eu leio desde os documentos lá antigos, aquelas leituras difíceis, até um recurso de um processo que não deu certo, porque o Ministério Público se opôs e tal. Um processo desse, a depender de tudo que tem ali, você consegue tirar entre 1.500, 2.000 euros, ou 1.000 a 1.500 euros. Tá? Um processo no tribunal que a ordem vai te pagar, às vezes você trabalha 1 ano para tirar 500 euros.
Certo. Então, pode ser uma boa forma de se ganhar dinheiro com o tempo, mas para mim, Suelen Cunha, eu não entrei ali no oficioso para ganhar dinheiro. Eu entrei Pra ganhar experiência. Exatamente. Experiência E eu em fazer... me dedicava muito a todos os processos. Eu ia em processo de maior acompanhado, né? Como se fosse uma interdição aqui. Eu ia mesmo no lar que aquele idoso estava para poder ver as condições dele, para poder fazer o meu melhor para ele. Porque eu não... dessa pessoa pode sair uma indicação, né? Mas saíram muitas. Aí, tá vendo, Saíram gente? muitas indicações. Por isso que eu acho esse caminho muito legal. Já que não tem a correspondência jurídica lá, que eu comparo muito a nossa correspondência com o dativo aqui, porque eu fico assim, dativo aqui, realmente, eu comparo, faço muito a minha tabela de intermediação de correspondentes baseado na tabela do dativo. Sim. E aí, quando eu decidi a não fazer mais oficiosos, foi porque algumas áreas eu já... Quando você é nomeado num processo né, dos advogados oficiosos, você não vai escolher o processo que você é nomeado. Mas eu posso escolher a área. As áreas eu posso. Exatamente. E eu, no meu escritório, eu posso escolher se eu quero ou se eu não quero aquele processo, Claro. entende? E aí, veio a pandemia, tive que optar. Ou eu cresço agora no meu escritório, ou eu... E aí eu decidi parar algumas coisas, não foi só isso, outras coisas que eu estava fazendo também, porque eu sou meio maluca, faço muita coisa ao mesmo tempo. Todas nós. E aí eu fui pedir para sair do dativo. Mas eu conheci dativo, muita não, gente... oficioso. Do acesso ao direito dos tribunais. Eu conheci muita gente interessante, muitos clientes queridos que até hoje me procuram. Foi bom para mim, mas estudem muito. E lá tem aquelas subseções, igual tem aqui, que a gente tem disponível salas para a gente atender cliente, porque quem está começando não tem dinheiro para montar um escritório, porque nós estamos falando de perfil empreendedor. Tá. Mas lá é muito comum a domiciliação. Então, por exemplo, eu comecei num escritório lá, até famoso, lá em Lisboa, eu pagava as horas da sala de reunião. Ah, legal. Eu advogava em casa e ia para o escritório, né, desse advogado quando eu precisava de usar a sala de reunião. Hoje, no nosso escritório é a mesma coisa. Outros advogados usam a nossa sala de reunião quando eles precisam. Estarei indo lá usar, já está agendado. Tá. E também tem várias modalidades. Tem escritório que oferece um co-work para poder usar o mês inteiro. Alguns vão usar só na parte da manhã. Alguns você faz um pacote e usa aquelas horas por mês. Como que chama que você falou? Domiciliado? Domiciliado. São os domiciliados. Escritório... Nosso escritório faz domiciliação também. Domiciliação, que é aquele início, né, que o advogado precisa... Não, aquilo você... eu sou o responsável, né? Ele não vai ser normalmente o meu advogado domiciliado. Domiciliado mesmo é o domicílio. Entendi. Entendeu? Às vezes a gente faz o domicílio só para receber carta. Como que chama mesmo? Esqueci o nome, Sueli, que você falou lá no início para tirar o AB. O advogado vai ficar responsável por mim. Como que chama esse termo? É um advogado responsável, não é um patrono, porque o patrono é quando a pessoa vai fazer o estágio e nós temos que ser patrono dessa pessoa. Mas essa pessoa tem uma responsabilidade sobre... responsabilidade. Então não é qualquer pessoa que faz isso. Não é. Não é qualquer pessoa, né? Não. Esse meu amigo que me ajudou no começo, o Daniel, foi ele que me representou lá em Portugal. E eles cobram para isso? Não. Normalmente não. Ou... no meu caso, quando eu faço um processo completo de inscrição da Ordem dos Advogados, né, toda essa minha assessoria já está incluída. Certo. A gente cobra normalmente um valor mensal para recebimento de cartas e digitalização de correspondências. Entendi. Aí tem vários preços, isso é o advogado que trabalha comigo, Cardona, que ele sabe mais de valores do que eu. Essa parte contabilística não é muito comigo. E outras partes? Eu tenho aqui, né, eu fiz uma pesquisa antes, que eu também não ia vir para cá com uma doutoranda e uma mestre, sem ter uma noção do que eu vou te perguntar. Atos notariais, extrajudicial perante a administração pública, consultivo para quem está começando. Sim. Como que é isso? Como que funciona? Nós fazemos isso tudo lá. Atos notariais. O advogado em Portugal, ele pode reconhecer uma assinatura, reconhecimento de firma. Nós fazemos. Mas precisa ser advogado? Precisa. Porque aqui no Brasil, não.
Tanto é por isso que a correspondência jurídica... Mas lá tem o notário também, tem a figura tem o cartório, tem os notários, mas o advogado também pode, ele tem essa prerrogativa pela lei. Certo. De fazer atos notariais. Olha. Então, a gente pode reconhecer assinaturas. Suelen, eu preciso de reconhecer minha assinatura nessa procuração. Você vai no meu escritório, eu reconheço a assinatura. Gente, olha que... fazer termo de autenticação de documentos particulares. Tudo que aqui no Brasil também. É exclusivo de cartório? Não, nem tudo. Tem não, lá... Tudo não. Essa parte que você está falando, desculpa. Exato. Que aqui é concentrado só nos cartórios, lá não. Lá pode... os advogados podem fazer. Então, a gente tem uma parte que é na área restrita do site da Ordem dos Advogados. Nós entramos lá com o nosso login e senha. E quanto que é um serviço? Só dá uma ideia de quanto que é um serviço desse. Por exemplo, um reconhecimento simples de assinatura, a gente cobra 20 euros. Se for um reconhecimento um pouco diferente, depende do tipo de procuração. Usa um selo seu ou um carimbo? Então, a gente entra na parte reservada do site da Ordem, você coloca o texto lá, gera um número. Então, por exemplo, minha cédula é 55133L. Aí vai ser 55133L/1, o primeiro. Aí hoje eu tenho 200 e tantas documentos feitos. Aí /217, /218. Sabe? Gente, olha que interessante. É gratuito pela ordem, mas o advogado cobra. E tudo que a gente cobra em Portugal, eu sou trabalhadora independente, né? Eu trabalho para mim, eu não trabalho por conta de outra, não tenho um escritório que me paga. Tudo que eu faço, todos os valores que eu recebo, eu tenho que emitir um recibo, que é um recibo verde. E isso depois vai para minha contabilista, vai para a contabilidade para fazer o meu imposto de renda no outro ano, para ver o que eu vou pagar de imposto. Quem trabalha por conta própria, eu não sei te falar direito porque eu tenho uma contabilista, que é a contadora que desde que eu cheguei lá, ela que faz essa contabilidade para mim. Então, às vezes ela faz uma declaração trimestral e aí eu pago de 3 em 3 meses ou é anual. Não me pergunta como é que funciona muito, porque eu não sei. Você não domina muito, é a contabilista. Exato. E aí então, eu indico para os meus clientes sempre que chegar também. Um cliente pedindo isso, eu já vou falar para você. Fazemos. Muito bom. E procurações, às vezes a gente já faz a procuração com o termo de autenticação. Muito bom esse trabalho. Somos muito procurados também para fazer autorização de viagem para menores. A gente faz autorização de viagem, reconhece a assinatura daquele pai. O advogado pode fazer isso. Podemos fazer tudo. Aqui no Brasil não pode, você tem que ir no cartório. É um pouco mais burocrático. Exato. Não, lá a gente faz. Apesar que aqui tá tudo muito online. Então, essa parte está sendo bem mais fácil. Lá, como que são os cartórios? Lá não é chamado cartório, né? Notário. Tem os cartórios notariais e tem os notários, né? Sim. No nosso escritório a gente tem não é parceria assim, a gente tem um cartório que a gente gosta de frequentar, porque a doutora lá é muito tranquila, eu agendo com ela tudo por e-mail, então eu vou lá e levo todos os meus clientes que eu preciso naquele dia, naquele horário, faço as escrituras, convenções antinupciais, tudo isso com o horário já marcado, sabe? Ai, super. Eu falei que, gente, eu falei que não queria acabar essa... Tem amigas minhas que falam, Suelen, mas você sabe onde que tá tudo? Eu falei, gente, mas eu cheguei a ter 8 anos e eu ando tudo. O cliente me dá uma procuração, eu vou resolver o problema. Gente, que faz. Que foi lá no início, não ficou com preguiça, foi atrás. E atos administrativos, a gente faz muito em Portugal, porque muitas coisas a gente consegue resolver administrativamente. Então, a gente vai à conservatória, né? Que não tem essa figura aqui no Brasil. Eu digo que ela está entre um tribunal e um cartório, porque ela tem poderes que um cartório não tem e ela não faz alguns atos que o tribunal faz. Então, processo de nacionalidade é da competência das conservatórias. Então, eu sempre vou ao conservatório. Às vezes, quando cai a exigência um processo de cliente, eu vou lá conversar com o próprio conservador. Então, essas questões que a gente não pode deixar de assessorar o cliente. Entendi. E o consultivo e o contencioso, vale a pena? Vale a pena. Mas eu acho que aí precisa ter um pouquinho mais de experiência, claro, né? Ou não? Eu posso, não, se eu tiver uma experiência aqui no Brasil, eu já posso chegar e oferecer uma parceria para algum escritório lá. Eu recomendo que, se você tem alguém que vá te representar lá, converse com essa pessoa, né? É o que acontece lá no nosso escritório. Suelen, você pode me ajudar nesse começo? Eu quero trabalhar com isso. Às vezes eu não posso, mas quem trabalha comigo, que faz o criminal ou que faz o tributário, vai ajudar essa pessoa no começo. E é muito importante para não se aventurar, é aquilo que você disse, não se aventure.
comece dando passos pequenos, porque daqui a pouco você já deu passos Procure imensos. a Suelen para ela assessorar, porque é muito mais tranquilo ter uma pessoa que sabe, e além de fazer, ela também dá a mentoria. Então ela vai fazer todo o processo que o advogado precisa, vai fazer tudo de trâmites burocráticos, e ele ainda vai aprender. Eu gosto de estudar, mas eu ainda prefiro essa modalidade de mentoria, né? Eu até quero fazer a sua mentoria. Parcerias também, Parcerias né? que ensinam, que dão as mãos, que são colaborativas. O meu trabalho é muito esse, sabe? Sim. Não quer dizer que eu fico procurando só pessoas que são especialistas. Eu procuro também pessoas que têm vontade de aprender. Claro. Vamos supor, um escritório quer que... Não faz corpo mole, né? Como Um diz escritório aqui. quer um advogado para trabalhar internamente dentro de um hospital, né? Para questões de direito médico hospitalar. E às vezes, quando me contratam para esse tipo de trabalho, que é para selecionar um profissional para estar ali dentro, eu não procuro só especialista. Eu procuro, sim, um advogado nexialista. É aquele que tem outras várias habilidades que pode sim alcançar o objetivo. Claro. E Então, vontade de aprender, e vontade de aprender. Eu E não ter cheguei lá- vergonha de perguntar. Eu não cheguei lá sabendo fazer NIF, que é o CPF brasileiro. Eu não cheguei lá sabendo fazer muitas coisas que hoje eu falo como se eu já É tivesse muito simples, estudado parece que lá. nasceu sabendo. Exato. É muito simples, depois que você passa por isso, né? E eu gosto de ensinar. Tanto que eu dei aula ela já foi aqui. professora. Por isso que, por exemplo, tá aparecendo muitos clientes, né, Suelen? Sim. Que eu pedi a Suelen, eu falei, Suelen, eu quero uma mentoria mais breve, porque eu prefiro ter você como parceira lá do que advogar nessa área. Mas para eu fazer uma intermediação, para eu entender o cliente, o que ele quer, não basta a gente só mandar o cliente para a Sueli e ela resolver. Eu tenho essa necessidade de entender. Por isso que eu vou fazer essa mentoria com ela para conhecimentos mesmo, para que na hora que eu vou atender o cliente, eu tenha uma noção melhor do que está acontecendo, porque eu não estou em Portugal, então eu preciso saber mais ou menos, ter uma visualização através de pessoas que têm conhecimentos práticos, porque eu só consigo aprender assim, com pessoas que têm conhecimentos práticos, que vai me dar uma noção mesmo daquilo que realmente como funciona. Vai ser maravilhoso, né? Bom, deixa eu ver assim, para a gente já partir para o encerramento, porque eu não queria encerrar, eu quero até te convidar depois para a gente fazer uma live, porque aqui no estúdio, sim, que é super profissional, tem um espaço que a gente pode fazer com mais pessoas, com pessoas que possa ali fazer um debate e trazer, sim, mais esclarecimentos, porque aqui, gente, a gente também não pode passar muito tempo, senão vocês não vão chegar até o final. E a entrevista também não quer acabar, é muito conteúdo, nossa, é muito interessante. Vamos fazer uma segunda rodada com muitas outros perguntas. temas, né? Tá, só uma dica para quem realmente já com a carteira da OAB, já está nesse processo, com a carteira da ordem lá, já nesse processo, qual área que você acha que as pessoas poderiam se despertar para poder ir para lá? Só lembrando, gente, que a gente está falando Brasil e Portugal. Portugal tem aproximadamente 10 milhões de portugueses, né, habitantes. E no Brasil nós somos 200 milhões. Então eu não tenho números aqui para falar quantos advogados são inscritos em Portugal. Eu tenho uma noção, mais ou menos uma pesquisa rápida, que de brasileiros inscritos em Portugal é mais ou menos 4.500. No Brasil, nós somos 1.500.000 advogados. Só que aí a proporção, Portugal tem 10 milhões de habitantes, Brasil 200 milhões. Então, assim, o que você acha que é uma área que a pessoa que está lá poderia se despertar para estudar, e que vai despertar o interesse do nacional, do português, porque geralmente o brasileiro vai para lá e se identifica muito com o brasileiro ou com os imigrantes de outros países que tem aquela afinidade, aquela segurança de estar falando com você. O que você acha que um brasileiro poderia chegar lá e falar assim, olha, eu vou me especializar nessa área e vou criar autoridade? Qual que é a dor maior lá que possa atrair esse tipo de cliente? Eu acho que em português... para o português... Isso, para o português, porque deve ter um preconceito ali. Eu acho que para o português essas questões assim de
cível mesmo, contratos, eles não têm um direito do consumidor tão forte como nós temos aqui. Olha. E eu acho que, eu não me especializei nisso, mas eu acho que especializar nessas questões assim do consumo, de contratos não cumpridos, né? Responsabilidade civil, eu acho que tem mercado com os portugueses. Mas também vou falar algo que falta para o mercado com os estrangeiros. Nós brasileiros, inclusive. Algo que eu não atuo e que algumas pessoas me procuram assim. Nós temos até uma parceira que é qualificada nisso, mas a gente vê que às vezes tem pessoas que procuram e a gente não consegue suprir por falta de especialização. Exato. Então são essas questões que às vezes precisam de um contador, de um contabilista, mas que alguns advogados fazem também, que é a saída definitiva do Brasil. Quando você tem que dar a saída definitiva para não ter uma bitributação, outras questões que são muito perguntadas também, aposentadoria, quanto tempo que eu posso levar daqui para lá ou de lá para cá, quanto tempo eu trabalhei fora e posso trazer para cá. Questões previdenciárias e tributárias. Quais são os documentos necessários? Se um advogado ficar atento a isso, ele souber quais os formulários ele precisa lá, quais os formulários ele precisa aqui, quais documentos, como eu já tenho esse expertise, por exemplo, casamento, a pessoa, eu quero casar em Portugal, já sei tudo que precisa. Eu quero aposentar em Portugal. O que ele precisa de levar do INSS aqui? Qual que é o processo do INSS aqui? Qual que é lá? Como que vai fazer esse cruzamento? Como é que você pode recorrer disso? Eu acho que isso ainda falta lá. Olha, sabe? gente, olha a dica. Olha a dica. Essa aí foi... Mas é na minha humilde opinião. Não, mas você já tá lá, você tem uma opinião muito importante aqui para os nossos ouvintes. Não, obrigada. Vocês que fiquem espertos aí, pegam os insights e vai pra frente, gente. Isso mesmo. Bom, pra gente encerrar, eu não queria, né, como eu falei, mas a gente tem tempo. E então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui, que aqui é assim mesmo. Quem faz ao vivo também dá uma olhadinha. Fala uns termos, só pra dar uma quebradinha. Uns termos só alguns termos, linda. Eu sei que você tá querendo encerrar por causa do tempo, mas não tem problema. Fala aí, linda. Os termos utilizados, assim, que é diferente, que a gente tem que ficar atento quando chega lá em Portugal e vai advogar. Que aqui no Brasil é utilizado de uma forma e lá é utilizado de outra. O juridiquês aqui já é complicado. Como é o juridiquês lá? Olha, Portugal, eles usam algumas expressões diferentes, né, no dia a dia, assim. Eu acho que eu ainda não peguei muito sotaque português. O meu filho fala o português mesmo de Portugal. Que gracinha. Tem algumas palavras que eu tenho que falar com ele, como falam lá. Banheiro, lá é casa de banho. Ele não fala banheiro de forma alguma, ele fala casa de banho, mas eu e o pai dele falamos banheiro. Aí eu tô falando isso assim... Sim, lógico, mas sim. Agora, jurídico, né? Estelionato, aqui estelionatário, lá praticam burla. Questão também de guarda, alimentos, responsabilidades parentais, inclusive o tema da minha tese de mestrado, eu falo sobre responsabilidades parentais. O fórum, a gente não fala fórum, a gente fala tribunal, e tem mais algumas questões aí que depois a gente pode passar uma listinha, né? Quem sabe ela dá de brinde pra gente aqui um PDF com algumas dicas. Bom, Sueli, muito obrigada. Eu que agradeço. Infelizmente, a gente tem que encerrar. Eu só vou fazer só mais uma pergunta, tá? Só mais uma. Aqui no Brasil, que passou que batido, eu fui olhar e acabei vendo. Aqui no Brasil, eu sou advogada em Minas, sou inscrita na OAB aqui da subseção de Minas, e eu só posso advogar em outros estados, tem um limite até 5 processos. Eu, como brasileira, tendo OAB, eu posso advogar em alguma situação só com a minha OAB do Brasil? Não pode. Tem que passar pelo processo da inscrição lá. Exato. Não precisa fazer mestrado, não precisa fazer doutorado, mas existe ali um processo para que vocês possam fazer. Essa era uma pergunta que eu não sabia, eu achei que eu pudesse não pode. Iniciar alguma coisa lá, pelo menos 1 ou 2, não tem isso. Não. Então é isso, gente. Muito obrigada. Agora eu vou encerrar mesmo. Obrigada, linda, pela sua participação de sempre. Hoje nós falamos aí do empreendedorismo na advocacia em Portugal, os desafios
E eu trouxe uma pessoa real, de que ela realmente pratica o direito, a advocacia empreendedora, com as próprias pernas, né? Como se diz aqui no Brasil, lá em Portugal. Então, eu espero ter colaborado com vários insights. Vou deixar todos os contatos da doutora Suelen para mentoria, para vocês tirarem dúvida, para perturbar ela no direct lá do Instagram, que se ela tem, às vezes ela tá com tempo, ela responde, e é muito bom ajudar as pessoas, né, Sueli? Quem quer ser ajudado, a gente ajuda. Vem em dobro pra gente, então, né? deixe seus comentários, sigam o meu programa, meu canal, e deixe os comentários, perguntas e críticas também, sugestões, o que vocês quiserem que a gente melhore. Muito obrigada, Sueli. Obrigada, gente. Obrigada pela presença, por aceitar o nosso convite. Depois de tantos anos de te conhecer pessoalmente, muito bom. Foi ótimo, Foi ótimo. perfeito. Obrigada. Obrigada.